Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pensando Grande. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e humanas da Bíblia, a queda do rei Davi. Sim, aquele mesmo Davi que derrotou Golias, o homem segundo o coração de Deus. A história começa em um momento de aparente tranquilidade. O exército de Israel estava em guerra, mas Davi, o rei, decidiu ficar em Jerusalém. No final de tarde, passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. O nome dela era Batseba. E aqui começa a série de decisões erradas. Em vez de desviar o olhar e controlar seus pensamentos, Davi cede à tentação. Ele pergunta quem ela é e descobre que é Batseba, a esposa de Urias, um de seus soldados mais leais, que estava no campo de batalha lutando por ele e por Israel. Mas nem isso o deteve. Dominado pelo desejo, Davi manda buscá-la e comete adultério com ela. É um ato que quebra a confiança, a lei e a sua própria integridade. A consequência desse ato não demora a chegar. Batseba envia uma mensagem a Davi: estou grávida. O que era um pecado secreto, agora corria o risco de se tornar um escândalo público. E é nesse momento que vemos Davi afundar ainda mais, tentando encobrir seu erro em vez de confessá-lo. O primeiro plano de Davi é trazer Urias de volta da guerra. A ideia era simples. Se Urias passasse a noite com sua esposa, todos pensariam que a criança era dele. Davi recebe Urias, pergunta sobre a guerra e depois diz para ele ir para casa descansar. Mas Urias era um homem de honra. Ele se recusa a ir para casa, dormir em sua cama confortável e estar com sua esposa, enquanto seus companheiros de exército estavam acampados em campo aberto. Urias dorme na entrada do palácio com os servos do rei. A lealdade de Urias, que deveria envergonhar Davi, apenas o frustra. No dia seguinte, Davi tenta novamente. Ele convida Urias para comer e beber com ele, e o embebeda, na esperança de que, com as inibições reduzidas, ele fosse para casa. Mas, mesmo bêbado, a lealdade de Urias prevalece. Ele novamente dorme com os servos do rei, sem ir para sua casa. O desespero de Davi atinge o auge. Seu plano de encobrir o pecado falhou 2 vezes. Então ele parte para uma solução terrível e definitiva. Ele escreve uma carta, a entrega nas mãos do próprio Urias, e o manda levar ao comandante do exército, Joabe. A carta continha a sentença de morte de Urias. Davi ordenou que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais intensa e depois recuasse, deixando-o para ser morto pelo inimigo. E foi exatamente o que aconteceu. Urias, o soldado fiel, foi traído e assassinado por ordem do seu próprio rei. Assim que Davi recebe a notícia da morte de Urias, ele espera o período de luto de Batseba passar e a toma como sua esposa. Aos olhos do público, tudo parecia normal. O rei havia honrado a viúva de um herói de guerra. O pecado estava, aparentemente, encoberto. Mas a Bíblia nos diz algo crucial. Porém, o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Nenhum pecado fica escondido de Deus, e Deus não deixa Davi em seu engano. Ele envia o profeta Natã para confrontar o rei. Natã não chega acusando diretamente. Ele usa uma estratégia sábia, contando uma parábola. Ele fala sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha, que ele amava como uma filha. Certo dia, o homem rico recebeu uma visita, e em vez de pegar uma de suas próprias ovelhas para preparar a refeição, ele roubou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para seu convidado. Ao ouvir isso, Davi fica furioso. Sua justiça de rei se inflama. Ele declara que o homem rico merece a morte e que deve pagar 4 vezes mais pela cordeirinha. Ele não percebe que está pronunciando a sentença sobre si mesmo. É nesse momento que Natã aponta o dedo para Davi e diz as palavras impactantes: tu és este homem. Natã expõe tudo: o adultério com Batseba, a conspiração e o assassinato de Urias. Ele revela como Deus havia abençoado Davi imensamente e, mesmo assim, ele desprezou a palavra do Senhor para cometer esse mal. A reação de Davi nesse momento é o ponto de virada da história. Ele poderia ter negado, justificado seus atos,
ou mandado prender o profeta. Mas ele não faz nada disso. Diante da verdade, o coração de Davi se quebra. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. É uma confissão curta, direta e cheia de peso. O arrependimento de Davi é profundo e genuíno. Ele não tenta minimizar seu erro. O Salmo 51 é o registro desse coração quebrantado. Nele, Davi clama a Deus por misericórdia, pede para ser purificado e para que Deus crie nele um coração puro e renove um espírito reto. Ele entende que sacrifícios não são suficientes. O que Deus realmente deseja é um coração quebrantado e contrito. Apesar do perdão, as consequências dos atos de Davi foram severas. Natã anuncia que a espada jamais se afastaria de sua casa, que haveria problemas dentro de sua própria família e que o filho nascido do adultério morreria. E de fato, a criança adoece e morre, apesar das orações e jejuns de Davi. Depois disso, a vida de Davi é marcada por tragédias familiares. Rebelião, traição e morte envolvendo seus próprios filhos. Então, o que essa história tão pesada nos ensina? Primeiro, ela nos mostra que ninguém, não importa quão próximo de Deus seja, está imune à tentação e ao pecado. A vigilância é constante. Davi caiu quando estava ocioso, quando deveria estar na guerra. Isso nos lembra da importância de nos mantermos ocupados com o que é certo e de fugirmos das situações que nos levam à tentação. Segundo, vemos a natureza destrutiva e progressiva do pecado. Começou com o olhar, levou ao adultério, depois à mentira, à manipulação e, finalmente, ao assassinato. Um pecado nunca vem sozinho. Ele sempre tenta se proteger com outros pecados, criando uma teia cada vez mais complexa. Terceiro, e talvez o mais importante, a história de Davi é uma lição poderosa sobre arrependimento e a graça de Deus, mesmo depois de cometer atos terríveis. Davi encontrou perdão porque se arrependeu genuinamente. Ele não culpou Batseba, nem as circunstâncias. Ele assumiu total responsabilidade. Eu pequei. Deus perdoou Davi, restaurou sua comunhão com ele, mas não eliminou as consequências terrenas de seus atos. Isso nos ensina que o perdão é real, mas nossas escolhas têm efeitos duradouros. A jornada de Davi nos dá esperança. Ela mostra que não importa o quão baixo tenhamos caído, o caminho de volta para Deus está sempre aberto através do arrependimento sincero. A queda de um grande homem nos serve de alerta, mas sua restauração nos serve de inspiração. É um lembrete de que a grandeza não está em nunca cair, mas em saber se levantar, com humildade e um coração quebrantado diante de Deus. Obrigado por assistir a mais um vídeo aqui no Pensando Grande. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos pensando grande juntos. Até a próxima!